presença e queremos apresentar a vida do teu servo, Pai, que vai ministrar a tua palavra, mais um momento, Senhor, do culto, a qual, Senhor, estamos aqui a te glorificar, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho, fala conosco, ó Deus, seja a palavra de exortação, de ânimo, de alegria, de conforto, ó Deus, que o nosso coração, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, esteja, Senhor, cativo à tua palavra, Pai, para a glória de Deus. Usa o teu filho naquilo que ele estudou, Pai, que ele seja um instrumento em tuas mãos, Pai, que ele diminua, que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17, versos de 1 a 19. Amém? A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado mais Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de todos os seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarde minha aliança, tanto você como os futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja meu herdeiro? Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Bondoso Deus, eterno Pai, aqui em Tua presença, Senhor, peço, Senhor, Tua bênção para ministrar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua e que a exortação de hoje seja para o meu coração e para o coração de todos. Sede conosco esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fico muito feliz em estar encerrando o culto de Novos Talentos e como o Natal e toda essa questão, para mim, é muito importante e eu gosto muito de todo o simbolismo, de toda a história, Rizomar. Eu pedi a Deus que eu trouxesse uma mensagem festiva, mas não foi bem assim, foi uma exortação. E aí vamos, aos poucos, estudando e aprendendo comigo sobre o que Deus ministrou ao meu coração. Irmãos, nós vemos aqui a circuncisão, o sinal da aliança. Mas vamos traçar um paralelo com essa história. Não quero me ater a toda essa parte. Vou me ater à transformação do nome de Abraão
e de Sarai, Sara. A questão aqui, a princípio, nós podemos ver que a nossa vida teve um momento de encontro com o Senhor. E Abraão teve aqui um encontro com Deus com 99 anos. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo sua descendência. Então, o que é que essa passagem em nossa vida ela pode ter? O que é que nós podemos perceber? É feita uma aliança. Deus fala para Abraão que fará uma aliança com ele, assim como Deus fez conosco no momento da nossa conversão. O que é que nós esperamos durante toda essa vida como cristãos? Muitos podem dizer, eu espero isso, espero aquilo, mas uma certeza nós temos, que com Cristo nós teremos a vida eterna. E essa é uma aliança que Deus fez conosco. Não vai chegar nenhum salvo por Cristo Jesus, verdadeiramente salvo, que vai chegar lá e ele vai dizer, não, esse aqui eu vou quebrar minha aliança. Não, se é uma aliança feita por Deus, vamos entrar na glória de Deus. E aí, só que, para isso, houve uma contrapartida. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. E aí nós nos convertemos, mas para que sejamos dignos do que esperamos, a nossa vida eterna, temos uma ordenança. Ordenança essa que antevém ao que queremos, que é só ganhar. Que muitas vezes nós não agradecemos, nós não pedimos perdão, nós só queremos ganhar, 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 bênçãos, glórias e tudo que Deus puder me dar de bom, eu quero. Mas se for provação, não, Senhor, não é isso que eu quero. Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Aí e só aí vamos cumprir a promessa. Não adianta eu ser um crente, ser um convertido, ser batizado, ter toda a metanoia e não mostrar, e querer viver como eu vivia antes. Até porque aí eu não vou ter nascido de novo, verdadeiramente. Mas não adianta eu querer viver em cima desse muro. E aí, se nós formos estudar a mudança do nome de Abraão, o nome se transforma. E o transformar desse nome não é algo em vão. A mudança de nome geralmente é associada a uma metanoia na Bíblia, tem um peso grande na história. E essa de Abraão também tem. Se nós formos ver Abraão, no hebraico, Abrão, ele passa a ser Avraham. Antes, ele significava pai da família, cabeça da casa. Agora, ele é pai de nações. Agora, com a promessa de Deus, tudo aquele encontro com Deus, ele deixa de ser pai daquela família e vai virar pai de nações, pai de reis. Aí nós poderíamos ir para um sentido de ver como, com Deus, as promessas crescem, as coisas ficam em tamanhos que nós não podemos comportar e não poderíamos ter planejado. E aí, a questão aí é que a letra que entra é a letra Rei, do hebraico. E o nome de Deus em hebraico é Yod Rei Vav Rei. Abraão virou Abraão, mas com Deus em seu nome. A letra que simboliza a presença de Deus, fôlego de vida, está em Abraão agora. Então, ele está conosco também. Não precisamos ter mudado de nome, não precisa nós sairmos daqui e amanhã procurarmos um cartório e bote Mateus Rei, alguma coisa aí, para Deus estar comigo. Não, Deus está conosco. E a ciência hoje, que tanto nega Cristo, viu que em nosso DNA, as ligações, elas começam a dizer letras em hebraico. Yod, Rei, Vav, Rei. Nosso DNA, nossa forma molecular está totalmente ligada ao Senhor. O Senhor está conosco. Deus Emanuel, não é só Deus comigo aqui, Deus está em mim, eu fui criatura dele. Sou criatura dele. E o mais bonito aqui acontece com Sara. Porque Sara tinha 90 anos. Para a ciência e para nós, Sara não teria mais como ter um filho. Estava passada para ter um filho, não tinha mais jeito. Inseminação não tinha mais de forma nenhuma. E aí Deus entra na vida dela e diz a Abraão o quê? A Sarai vai virar Sara. Ela deixa do significado ser minha princesa, a princesa de Abraão, e vira a princesa de Deus. E a letra que entra no nome dela é a letra fôlego de vida. E com fôlego de vida,
agora ela foi transformada, ela foi revivida, pois dentro dela vai gerar a vida. O fôlego de vida deu a Sara a capacidade de gerar vida, e nós temos a capacidade de gerar vida. Não só vida como nós pensamos de ter filhos, mas vida de trazer a vida de volta das pessoas que andam mortas para Cristo. E Abraão vira pai de nações. Com Deus os planos são maiores, mas para isso temos que viver a ordenança. E aí nós passamos a viver o Evangelho. Sara, como eu disse, agora ela passa a ser a princesa de Deus, não meramente a princesa de Abraão, princesa de Deus. E a princesa de Deus é muito maior do que a princesa de Abraão. Ela vai gerar vida com 90 anos. Se ela tivesse 1000 anos, ela ia gerar vida. Ela ia gerar vida de toda forma com Deus. E ela não foi só gerada novamente, ela foi gerada para gerar. A ciência, como eu disse, começa a ver que nosso DNA tem Deus em nosso DNA. Deus Emanuel é muito mais do que nós pensávamos antes de só Deus comigo porque eu creio, Deus está em nós. E assim, entendemos como não só a metanoia, mas com a metanoia também. Temos que ter uma vida que demonstre essa mudança. Uma vida que exale de nosso DNA o Cristo que seguimos. Ter fé, dançar como Davi, ter fé como Paulo, encarar o fogo, ter fé na terra prometida, mesmo 40 dias, 40 anos ou 400 anos, ou não vejamos essa terra aqui em vida. Mas eu tenho certeza que ao fechar os olhos, ao abrir, veremos a terra prometida. Não é fácil, mas ninguém nos disse que seria. Contudo, sempre com a presença de Deus. E aí, nós vemos aqui que não é fácil e realmente não é. E os 5 primeiros livros da Bíblia confirmam isso, porque do hebraico eles significam o seguinte: no princípio, ele nos deu um nome e chamou-nos no deserto para entregar suas palavras. E a palavra de Deus foi dada, e os hebreus tanto respeitam isso. E esses dias, Rizomar, eu vi uma coisa interessante. Eu indo em casa estudando e vi que os ortodoxos russos, eles têm uma cerimônia de 3 horas no mínimo. O culto deles, a missa deles é de 3 horas no mínimo, todos em pé. E a comunhão é dada na mesma colher, na boca de todos. E não tem nojinho, não tem cansaço, só tem banco para idoso e deficiente. O resto é em pé. Ninguém senta no chão, ninguém desrespeita. E esses dias tinha um visitante que, quando a palavra de Deus foi aberta, ele levantou. No início, como todos nós. Mas depois, quando o pregador foi falar, ele levantou de novo. E para nós é tão cansativo. Para mim é cansativo, eu estava sentado, tinha irmão louvando de pé e eu sentado. Mesmo sabendo disso, e mesmo me envergonhando com isso, e mesmo aqui falando para todos vocês. Então, assim, tenhamos o respeito. Nós tivemos essa transformação. Em nosso nome, em nosso DNA, tem Deus, tem Cristo. Devemos exalar esse cheiro, devemos exalar Cristo para todos. E aí nós temos uma mudança. Após convertidos, prestamos culto. No Salmo 100, o que é que diz o Salmo 100? Vamos ver o que diz o Salmo 100? Vamos dar uma passeada hoje pela Bíblia, porque a Bíblia é toda linkada, e se me chamarem no começo do ano para uma coisa em dezembro, eu vou terminar falando da Bíblia toda, porque todo dia Deus vai me mostrando alguma coisa. Aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. E aí eu comecei a perceber o que Deus ministrava no meu coração e disse: Senhor, isso vai ser uma exortação e vai pesar para mim. Por favor, Senhor, dá-me outra palavra, deixa eu falar outra coisa. E até falei com o Rizomar que eu tinha um testemunho para dar, e o Rizomar disse: não, você pode botar o testemunho no meio, só que não foi da vontade de Deus. E aí o que acontece? O Salmo 100, nós prestamos culto ao Senhor. Entrem alegres, com gratidão, ações de graças e prestem um culto ao Senhor. Deus procura adoradores em espírito e em verdade, pois Deus é espírito, importa que adoremos em espírito. Mas temos que ter como espelho na Bíblia aqueles que vivem
e entendem o que é servir a Deus. Nós não temos que ter na Bíblia um livro de bênçãos. Ai, meu Deus, quero essa bênção aqui. Ai, eu quero ser vendido como escravo para voltar governador do Egito. Ai, eu quero fazer isso para voltar de tal forma. Vamos ter pessoas como Maria. Vamos ver Maria em Lucas 1. Não a Maria que os católicos dizem que faz todas aquelas coisas. Vamos vê-la como a serva do Senhor. Lucas 1, 26 ao 35. O que aconteceu com Maria? Maria, a princípio, é bom nós termos em mente, ela era judia. Como todo bom judeu, ela conhecia as Escrituras, conhecia as profecias, e nas profecias havia de vir o Messias de uma virgem, aquele que pisaria a cabeça da serpente, que nasceria da mulher, e que seria moído, homem de dores, saberia o que era padecer. E Lucas 1, 26 ao 35, diz: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Epa, Maria estava prometida em casamento, mas como toda boa judia que se prezasse, ele não a conheceu, porque ela estava dentre as que poderia vir o Salvador, o Messias. Ela guardou sua castidade para que pudesse ser dela. Podia ser de outra? Podia. Contanto que ela estivesse vivendo aquilo. O quê? Prometida em casamento, mas virgem. Chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, judia, vivia à espera do Messias, o homem de dores. Imagino que quando o anjo chegou a ela e disse isso, que ela disse: Sou serva do Senhor, o filme passou pela sua cabeça. Meu filho será moído? Ele saberá o que é padecer? Meu filho? Ele é filho deles, mas ela estava sendo mãe, ia ser a mãe dele. Ela hesitou, ela disse: Não, anjo, procure outra. Eu não serve para mim, não quero que meu filho padeça. Muitas vezes nós fazemos isso. Não, anjo, não, Deus, eu não quero, não, porque é muita dor, é muito sofrimento. Seja um pouquinho menos, que doa um pouco menos. Mas isso tudo vai acontecer com meu filho, porque não só a crucificação, todo o que Cristo passou nos evangelhos, as profecias já diziam: moído, ele não vai ser só espancado, ele vai ser moído. E com ele, o coração da mãe dele vai estar moído. E ela sabia, ela era serva de Deus. Como serva de Deus, ela via aquilo e dizia: Amém, aqui está a serva do Senhor. E é isso que nós temos que dizer. Como disse o louvor, na cova dos leões, aqui está o servo do Senhor. Na fornalha, aqui está o servo do Senhor. Vou aumentar o fogo, aqui está o servo do Senhor. Vou botar alguma coisa para ficar pior aí dentro, aqui está o servo do Senhor. Não podemos dizer: parou, aqui não está mais o servo do Senhor. Aqui tem que estar o servo do Senhor. Temos que servir a Deus. O anjo não chega a ela por acaso. Maria era povo de Deus, judia, ouvia as profecias, se guardou no pré-casamento. O Messias poderia vir dela, e não foi uma loteria. Ela vivia em obediência. Temos que viver em obediência. O que foi que Deus disse a Abraão? Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Ele não disse: ande de qualquer jeito, faça o que você quiser, porque a minha aliança está contigo, agora vá viver sua vida, curtir, porque você ganhou na loteria e meu favor vai estar contigo. Não foi assim. Não foi bem isso que aconteceu.
mesmo sabendo de todo o sofrimento que seu filho teria, homem de dores, saber o que é padecer, será moído, ela diz, no 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor. O mesmo ocorre em 1 Samuel 1, do 9 a 11. Ana vê a decadência que está o ministério de Levi e diz, Senhor, eu quero ter um filho, eu sofro, eu entregarei ele a ti. Ela queria ter um filho e entregar o filho, e ela fez esse propósito com Deus. E Deus conhecia o coração de Ana, deu-lhe um filho. Agora ele deu numa loteria também, disse, vou dar a Ana. Será que ela vai saber? As coisas de Deus não são assim, Deus não sabe. Quando Eva pecou, Deus não chegou para Eva e disse, Eva, o que foi que você fez? Meu eu do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Ele chegou e fez, onde estás? Onde estás? Já nos dizia que dali da mulher viria o homem que pisará a cabeça da serpente, já dizia que ele sofreria, já dizia que ele ressuscitaria, já diria todo o sofrimento dos cristãos, toda a proliferação da palavra e toda a consumação da teologia, que estuda a teologia no dia glorioso da volta do Senhor. Então, Deus não chegou para Ana e deu tentando a sorte. E Ana serve ao Senhor, faz o voto, cumpre. Deus sabia que ela cumpriria o voto e fez. Ou seja, devemos servir ao Senhor de forma que entendamos que mesmo que sofrendo com a nossa cruz, se servimos com amor, se servimos aceitando, consciência do que estamos fazendo, não por uma obrigação, por uma religiosidade, a cruz é dura, descobrimos, para quem a arrasta, não, porém, para aquele que a abraça. Temos que abraçar essa cruz. Vai doer, mas vai ser tão lindo, vai ser tão gratificante. Quando trabalhamos até exaustão para a obra do Senhor, é tão gratificante no final ver a glória de Deus, o nome de Deus sendo glorificado. Não adianta sermos mercenários dizendo, eu não ganhei nenhum louro dessa vitória, nenhum galardão dessa glória. Não adianta. Não adianta, sabe por quê? Porque o céu não terá nada que um coração mercenário possa almejar. Nada que um coração mercenário possa almejar. Devemos ter feito nossas escolhas com consciência e não levar um evangelho triste e penoso, mas feliz e vitorioso. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Que diz 2 Coríntios 4, 8 e 9. Vou me usar também da tecnologia. Apanhou... Não. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Abraçamos a cruz, não a carregamos. Eu não digo, sou evangélico, sou reformado. Eu digo, eu creio no Deus vivo, ressurreto, que vai vir com a glória e dará fim a todo esse sofrimento. A guerra na Síria, na Rússia, em Israel, a fome na África, não vai ter jeito. A vitória virá, não adianta, pode se levantar, não prevalecerão contra a igreja de Deus. E eu creio nesse Deus, eu creio nesse Senhor e há de vir a vitória. É assim que devemos proceder. E não, eu sou evangélico. Ah, é. Teu Deus morreu. Ele morreu. Não é assim que Deus nos quer. Ele nos quer dizendo, ele ressuscitou. Quando Agostinho Carrara disse, ele morreu, ali findou toda a glória que Jesus tinha. Ele ressuscitou. Eu não acredito. Eu vou orar para que ele volte com nós dois vivos. Aí você acreditará. Mas chega a parte dura. Infelizmente, vivemos dias terríveis de relativização de um Deus amuleto, de um Deus cruz de colar, de egos amaciados. E quando o Senhor me trouxe para essa parte, eu disse, Senhor, não, vai ser o último do ano. Deixa eu dizer uma coisa legal. Não. E aí me aparece John MacArthur dizendo, nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, então deixe que ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. Deixe que se ofendam por um momento. Eu disse, tudo bem, é assim. E aí me veio à cabeça
todas as vezes que Damião sobe aqui, ele diz: tenhamos temor e tremor. Temor e tremor. Nós aqui servimos ao Deus que, diferente do que parece estar sendo pregado em outras igrejas por aí, ele não perdeu seu poder na nova aliança. Ele não é um Deus que, por o Filho ter vindo à terra e morrido, perdeu 1% do seu poder, 0,1% do seu poder. Ele é o mesmo, sempre foi o mesmo, sempre será o mesmo. E nós viveremos com Ele eternamente sendo o mesmo. Não vai ter prazo de validade, não vai se estragar. E aí, nesse Cristo, nesse Deus que pregam por aí, as pessoas cultuam ao Senhor, que tem o domínio de tudo em suas mãos. Ele não pergunta e agora. Ele fala já com ordem. Ele não para um tempo e diz assim, não, vamos me reunir aqui, a Trindade, eu, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos decidir agora porque eu não sei o que fazer. Não, não tem isso. Mas a igreja brasileira, ela caminha. A igreja ocidental, e principalmente a brasileira, que corre muito atrás de oba-oba, e quando o irmão falou aqui, atrás de festividade, confirmou tudo. A igreja brasileira só quer glória, só quer bênção, só quer festa e só quer vitória. E a igreja não caminha na contramão do mundo, e sim na contramão da Bíblia. E aí eu lembrei-me de uma passagem que fica no meu coração, que ficou no meu coração quando lemos em casa, eu, minha mãe e minha irmã, Levítico 10, do 1 ao 7. Quando lemos isso, eu disse, mãe, meu Deus, o que é isso? Vocês vão entender. Nadab e Abiú, filhos de Arão, não filhos de qualquer pessoa, filhos de Arão, estava servindo a Deus como sacerdote. Pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor disse aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, aproximem-se e tirem os seus primos da frente do santuário, levem-no para fora do acampamento. Eles se aproximaram e o puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, não andem despenteados, nem rasguem suas roupas, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Os seus parentes, porém, todos os israelitas poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Vamos contemporaneizar essa mensagem. Hernandes está aqui, culto de ceia, com a ceia, e um filho de Hernandes, Josézinho, levanta do canto, vem aqui à frente e profana a ceia do Senhor. Faz uma algazarra, faz coisas horríveis e é consumido. E o que foi dito a Hernandes? Não chora, não despenteia o cabelo, não rasga a tua roupa. Leva eles dois para fora. Foram consumidos pelo Senhor. Estás servindo ao Senhor. Estás servindo ao Senhor. Não saia da presença dEle, para que você e todos os seus não pereçam. E Hernandes fica aqui, servindo ao Senhor. O coração de Hernandes vai estar feliz? Não, o coração de Hernandes não vai estar feliz. Mas Hernandes estará cumprindo o que Deus ordenou. Tem uma outra tradução da Bíblia, que diz o seguinte: não fizeram isso de acordo com a lei. Eles levaram incensário. Eles botaram incenso. Deus não mandou incenso, incensário fazer? Não foi da forma que o Senhor fez. Não trabalhe para Deus de qualquer jeito. Não leve a obra de Deus com oba-oba. E não brinque na hora que não deve brincar. Leve as coisas a sério. Levemos as coisas a sério. Mas a igreja brasileira anda na contramão disso. E quando eu vinha, me lembrei, meu coração fez Nadab e Abiú, filhos de Arão, que servia ao Senhor. E eles também serviam.
Mas foram se mostrar. Deus estava lá na tenda, Ele estava presente, e eles foram fazer o quê? Desobedecer. Vivemos em uma sociedade que coloca Deus no banco dos réus. Vivemos numa sociedade que senta toda para acusar a Deus e dizer: Deus, tu não fizeste, tu não puder, tu não cumpriste, aqui morreu e você disse que não prevaleceria, as portas do inferno, está morto. E agora, o que é que aconteceu? Deus está no banco dos réus, sendo julgado por todos. E a igreja brasileira faz isso com festa, ela profana, ela brinca demais. A igreja que está rejeitando. E tudo que a Bíblia diz, a igreja rejeita. Veja a concepção da vida. Em Gênesis 1:3, não precisa botar, Deus diz: haja luz. E aí começa toda a beleza da criação. E a igreja hoje chega e diz: não, eu acho que podemos abortar a qualquer momento e a qualquer lugar, porque... Mas a ciência chega e diz que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, há uma descarga de luz, e luz sai daquelas células. E ali começa a vida. E por que você diz que ali começa a vida? Porque meu Deus disse: haja luz, e ali começou a vida. Então, se de duas células, que temos milhões de células, e nós não brilhamos como vagalumes, mas se duas células, que vão virar um bebê, que vão virar uma criatura, sai luz, eu tenho fé e certeza, convicção de que ali começou a vida. Aquilo não vai parar, a vida começou, e a ciência diz: ah, não, aquilo ali é só uma explosão luminosa, deixa eu ver, aquilo é zinco. Não lembro se é zinco, é potássio, uma explosão de potássio. E por que gera luz? Por que combina tanto com o que Deus diz: haja luz, e começa uma criação, houve luz e vai começar uma vida? Mas a igreja, ela rejeita, a igreja, ela quer fazer de sua própria cabeça. A igreja, ela não para estudar a Bíblia mais. A igreja para fazer com que a Bíblia seja de acordo, conivente com o que a igreja quer que ela seja. A igreja quer que a Bíblia chegue um governante, um líder, que diga atrocidades, e chegue e pegue qualquer coisa sem contexto e diga: está vendo? Deus deixou, Deus mandou. Esse é de Deus, glória a Deus. Mas não é assim. Quando Deus iniciou a criação, com todas as variáveis que poderia ter, e todas as variáveis que tem de escolhas que nós temos e de ações que nós possamos ter, todas elas estão na mão de Deus. Todas elas. E só de uma forma vai terminar. E essa forma já terminou. Deus já é vitorioso. Cristo já foi vitorioso e é vitorioso. Não há mais forma, não há mais jeito que o mundo se levante, que o inferno se levante, que não haja mais um crente na terra e tudo se levante. Não vai deixar de acontecer o que Deus disse que ia acontecer. Então, nós prestemos um culto direito, mas a igreja brasileira presta culto como Nadab e Abiú. Ela dizima como Ananias e Safira. Ela tem líderes que estão como Levi. Ela oferta como Caim. E ainda se acha no direito de fechar a cara e dizer: bota Deus no banco dos réus que agora eu vou julgá-lo. Então, estamos, como diz Stephen Nock, cristãos na ceia, pagãos nos empregos e demônios em casa. É aí que o caldo engrossa. Quando saímos dessas portas, vamos para casa. Quando chegamos em casa, dormimos, amanhã, trabalho, escola, estudo, qualquer outra coisa. Estamos sendo cristãos aqui, mais cristãos ou igualmente cristãos fora e dentro de nossas casas? Ou nós temos pessoas, filhos, irmãos, amigos, namorados, que estão olhando para nós dizendo: meu Deus do céu, eu que não sou cristão, tenho virtudes, e essa pessoa não tem uma virtude? Essa pessoa vive dessa forma, onde chega uma briga, onde chega uma confusão, vive amargurada, vive remoendo, vive brigando, está em adultério, está em tal forma, e chega lá e ceia. Eu sentei, essa pessoa me convida, eu sei a vida errada que ela está. O pastor diz: se cear tal, de tal forma, está pegando condenação para si. Ela ceou. Eu que estou fora vou dizer: é sério esse negócio que ela está seguindo? É verdadeiro esse Deus que essa pessoa serve? Ou eu vou dizer: não, isso não é para mim. Eu tenho virtudes que esse povo não tem. Porque esse povo está dando testemunho contrário. Qual é o testemunho que nós estamos dando do nosso batismo, Chayane, Lorena, Crislaine, Douglas? Qual é? Nós nos batizamos agora. Qual é o testemunho que nós estamos dando aí fora? Quando Douglas está na academia, como personal, o que é que ele mostra
que ele é cristão, como o genro de Rizomar disse que a irmã chegou em outra cidade e disse, vocês são cristãos. Ou ela diz, vocês são cão purinho. Pois é, qual é o testemunho que nós estamos lhe dando? Nós não estamos mais buscando a pura verdade do Evangelho. Buscamos ouvir que somos o ponto fraco de Deus. Então, cuidado, porque o Satanás vai querer você para destruir a Deus. Você é o ponto fraco de Deus. De tudo, o alecrim dourado, eu, Mateus, sou o ponto fraco de Deus. Então, que eu me cuide. Que eu me cuide. Nós usamos o rasgar do véu. Temos o Santo dos Santos a todo momento, Gustavo. Ajoelhado, em pé, deitado, de qualquer forma. Senhor, Senhor, estou no Santo dos Santos. E nós lembramos o quê? Que no Santo dos Santos entravam amarrados e com sinetas, porque a qualquer momento entrou errado, fez algo errado, morte. Puxa, morreu. Agora nós entramos para dizer assim, eu te dou um dia, Deus, eu te dou um dia, tu vai fazer. Eu vou ganhar na loteria esse ano, mas também se não ganhar, a culpa é tua. É isso que nós estamos fazendo. Estamos chegando para um Deus e nós estamos, que o véu se rasgou, temos a possibilidade de termos o Santo dos Santos, após o supremo sacrifício, para colocar Deus contra a parede. Estamos usando o Santo dos Santos para botar contra a parede antes que o véu não tivesse rasgado. Então, Rizomar, quão pesado tem que ser, quão duro tem que ser para nossas vidas ver que nós, que nos dizemos cristãos, batizados, com metanoia, botamos Deus contra a parede. A relatividade aboliu o temor ao santo. Tenhamos reverência. Eclesiastes 5, do 1 ao 3. Paremos de esperar Deus vir cultuar o homem. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Deus não vem nos cultuar, nós temos que cultuar a Deus. Que nossa resolução de ano novo, que o título dessa exposição é nossa resolução de ano novo, seja adorá-lo em espírito e em verdade ano que vem. Participar da ceia de forma adequada, orar mais, ouvir mais, ser mais cristãos. Como o Salmo 96, versículo 9, ser cristão dentro e fora da igreja. Ser quente ou frio. Não ser, como está escrito em Apocalipse 3, do 15 ao 18. E é outra parte muito pesada para nosso coração, quando nós vemos dizer o seguinte: conheço as suas obras, e ele não está dizendo aqui só para aquela igreja, não está dizendo aqui para quem escreveu, não está dizendo aqui só para quem leu a primeira vez, está dizendo a todos nós, ele está dizendo, Detânia, eu conheço as suas obras, que sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele diz, Mateus, eu conheço tua conduta. Quem me dera você fosse frio ou quente, porque morno eu vomito. Ele diz isso a todos nós que levamos o santo nome dele. Quem me dera você fosse frio ou quente. Quem me dera, Rizomar, eu fosse frio ou quente, porque morno ele vomita. Em cima do muro eu atraio as pessoas de fora da palavra para ficar em cima do muro e não serem salvas. E as pessoas que estão fraquejando, que estão com Deus, olhem e digam, é mais fácil ser um cristão em cima do muro. É mais fácil viver uma vida em cima do muro. Estamos agindo como o zinzânio, o trigo degenerado. Estamos mais parecidos com o joio do que com o trigo. Eu estou mais parecido com o joio do que com o trigo. Eu não dei 2 horas e 40 de oração, um dízimo de oração diário. A igreja se degenera. Digamos como Lutero, a paz se possível, mas a verdade é a qualquer preço. Tenhamos essa fé de começar o ano e dizer, Senhor, a paz se possível, a verdade é a qualquer preço. Ajuda-me a adorar-te em espírito e em verdade. Que nós... Eu vou me prolongar só um pouco mais. Que nós lembramos que a cruz foi feita para mim. Foi sobre medida. A cruz foi desse tamanho aqui que vocês estão vendo. A cruz foi do tamanho de cada um. Foi dessa grossura, foi de toda forma, mas teve uma pessoa que pegou essa cruz e carregou. Não acompanhamos os tempos, não devemos acompanhar, pois servimos ao Deus que diz que sua palavra não passará.
lembrando que o céu não oferece nada que uma alma mercenária possa desejar. Vivamos as virtudes bíblicas, negando a satisfação das paixões e resistindo ao pecado, porque o Ocidente agora vive uma degeneração moral de pessoas que não são mais virtuosas e que são escassas as virtudes bíblicas nas pessoas. São pessoas vendidas e movidas a paixões. O Ocidente, Campina, João Pessoa, o Brasil, esses países ocidentais não existem mais pessoas que se deem a Cristo, a Deus, que se prendam num castelo, numa casa, passem vários dias e saiam com um estudo abençoado dizendo, esse é o Deus que servimos. Nós sentamos 1 minuto e conseguimos nesse 1 minuto pegar todas as páginas da Bíblia e fazer com que elas sirvam a nós. Porque usamos nossa inteligência para ser maus, para sermos pecadores. Então, tenhamos temor e tremor, como diz Damião. Lembremos, como disse Agostinho, que na cruz, Cristo assumiu tudo aquilo que nos tornava escravos do pecado. Carregou nossas iniquidades, mesmo sendo sem manchas. Foi como um médico que, para curar os enfermos, não temeu tocar em suas feridas. Sofreu por nossas ofensas, suportou nossas fraquezas e, por sua paixão, destruiu a morte e nos trouxe a vida. Em cada chaga, ele carregou um vício. Em cada gota de sangue, lavou as manchas de nossa alma. Contempla, ó homem, o preço pago por tua salvação e abandona aquilo que feriu o Salvador que te ama. Os vícios que me movem, que tomaram lugar de minhas virtudes bíblicas, feriram o Senhor. E aí eu tenho uma familiar católica que ela foi se confessar e o padre disse a ela, quando você vê um crucifixo com um Cristo bem maltratado, olhe para ele e veja cada pecado seu ali. Toda ferida, todo arranhãozinho, todo sangue que jorra dali, pense que foi só você. Eu até brinquei com ela, passava por um crucifixo e dizia, vixe, como tu pecou hoje. Porque estava o Cristo lá todo surrado. Realmente, foram os nossos pecados, foram os meus pecados, foram os meus vícios que eu não quero abandonar, foram os vícios de estimação que estão como Jonas, dormindo em berço esplêndido num barquinho enquanto a tempestade vem, e eu não tiro do meu coração e digo, sai, vai para a boca do peixe e faz a vontade do Senhor. Eu digo, não, fica aqui escondido, eu vou te esconder. E Cristo sendo esmagado e moído naquela cruz por isso. E Crisóstomo diz que sobre o pecado ainda, não há mal maior do que o pecado, pois ele separa o homem de Deus e o conduz à escravidão dos vícios, que são como correntes que prendem a alma, cegando-a e arrastando-a para longe da luz divina. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não poupou esforços para nos libertar. Enviou o seu próprio Filho, que sendo puro e sem manchas, tomou sobre si nossas iniquidades. Ele pagou o preço que nós mesmos não poderíamos pagar. Com o seu sangue, lavou-nos. Com sua cruz, nos libertou. Contempla o preço de tua redenção. Como podes, ó homem, retornar ao que custou tão caro ao Senhor? Abandona os vícios e retorna ao caminho da virtude para que tua vida seja digna daquele que te amou até o fim. Nesse final, não, eu discordo, porque não somos dignos. É tudo graça, favor e merecido. Mas abandonemos o pecado que nos tira da luz divina, que feriu nosso Senhor e Salvador. Não adianta dizer, eu não gosto de ver a paixão de Cristo, porque Ele sofreu tanto. E eu não quero abandonar o pecado? Talvez se eu abandonasse o pecado, o sofrimento fosse menor. Eu não quero abandonar esse pecado. Eu quero fazer Deus réu. E é isso que acontece. E vem acontecendo. Abolimos o homem, o colocamos como Deus, esquecemos da nossa miserabilidade. Nos colocamos como Deus em estado, como Deus homem, como Deus rico, como Deus tudo, e Deus está no banco dos réus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos pedir incessantemente que o Senhor ponha em nosso coração o desejo que iniciemos o ano adorando e servindo de forma correta. Porque não precisará eu convidar ninguém para que a igreja esteja como domingo. As pessoas virão à igreja, porque as pessoas não esperaram que Deus vá cultuá-las. Elas virão cultuar a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.